de abril de 2013. Longe de Bogotá, torcedores do Corinthians comemoram vitória do Timão e a classificação garantida para a próxima fase da Libertadores. Atlético Mineiro goleia Arsenal de Sarandi em jogo marcado pela pancadaria entre jogadores argentinos e a polícia militar. Com Rogério Ceni no gol e Aloísio no lugar de Luiz Fabiano, o São Paulo tenta vencer o The Strongest e a altitude de La Paz. O Palmeiras treina para enfrentar a Ponte Preta e se prepara para o reencontro do técnico Gilson Kleina contra seu ex-clube domingo em Campinas. O Santos quer a vitória diante do São Caetano daqui a pouco no Pacaembu, para comemorar os 2 anos de Muricy Ramalho no comando do Peixe. Tem também os gols da primeira rodada da Copa do Brasil. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite! Ontem foi dia de rodada movimentada na Copa Libertadores da América. O Corinthians, apesar de não ter jogado o melhor futebol, conseguiu vencer o Milionários fora de casa e garantiu a liderança do Grupo 5 e a vaga antecipada para a próxima fase da competição. Enquanto o Timão fazia sua parte na Colômbia, os torcedores se viravam para assistir a partida nos bares da cidade de São Paulo. O repórter Felipe Boril saiu às ruas para acompanhar a movimentação corintiana na capital paulista e acabou encontrando outras torcidas pelos bares da cidade. Confira. A boemia toma conta da cidade de São Paulo praticamente todos os dias. Quando tá calor e tem futebol, aí o negócio fica bom. Aquela cervejinha para a galera com sede e um negocinho para beliscar. Quarta-feira, Libertadores, o torcedor não perde tempo. Corre para ver o time do coração, esteja onde ele estiver. Até mesmo se não for do Brasil. Boca Juniors, por exemplo. Acompanhamos sempre o jogo do Boca, já faz aí uns certos anos aí que a gente está nessa batalha. Nós somos inclusive reconhecidos, né, pela própria torcida do Boca lá na Argentina. E nós nos reunimos frequentemente para ver as partidas, tanto de Libertadores, Copa Sul-Americana, torneio local. Todos por aqui resolveram assistir a partida de uma forma um pouco diferente, pelo computador. Infelizmente as emissoras oficiais, né, decidiram não transmitir a partida e aí sobrou a gente assistir pela internet, travando bastante, né, problema de conexão, mas a gente acompanhou na medida do possível, a gente estava acompanhando. Resultado 1-0 para o Boca, felicidade geral para a torcida do Boca. Felicidade geral 1-0, o importante são os 3 pontos, classificar e rumo ao título, né? Andando um pouco mais, em um bar ao lado, procuramos e achamos um corintiano confiante. Vê o Coringão hoje, mais uma vitória aí, fora de casa, garantir a classificação. E é isso aí, estamos com a galera aí, comemorando aniversário e mais uma vitória. Me diga uma coisa, o Guerreiro faz falta ou não? Faz. Atualmente ele é uma peça importante do time, é o artilheiro, né? Fez gol nos momentos decisivos, mas o Pato está aí, né? A quantidade de torcedores em bares diminuiu. A lei seca está pegando forte. A lei seca deve ter deixado o pessoal em casa, já que o meio de transporte é difícil, ainda mais no horário do jogo, né? O transporte público. E o preço do táxi também não é barato. E por falar em pegando forte, esse aí aproveitou a brecha e laçou a mulher do outro. Vai, Corinthians, né? Só foi ligar a câmera, tua mulher foi embora. É, meu, casado é meu. Com medo de morrer agora aqui, hein? Na mesa ao lado, mineiros degustando um caldinho de feijão e acompanhando o jogo do Galo. O Galo já está classificado, vocês vieram fazer o quê aqui? Acompanhar a 12ª vitória seguida do Galo. Só isso. E outra coisa, eu não sou torcedor, eu sou atleticano. É diferente. É diferente. O que muda? É que torcedor é aquela coisa, que se o time perde tá tudo bem. Eu tenho 40 anos que eu não ganho título e não vou deixar o Galo nunca. E foram eles que vibraram por toda a noite. Nem começou o jogo e já saiu o gol. Desse jeito vai ser fácil. Gente, na boa, a gente está tão acostumado nos últimos tempos a isso e parece uma coisa tão natural. Enquanto os mineiros comemoraram os gols, esse corintiano estava mais interessado no celular. Nem quando o gol do Corinthians saiu, ele se mexeu.
Depois da comilança dos chopinhos, o Corinthians da Colômbia venceu o Milionários e em Minas Gerais deu Atlético Mineiro goleada. Resultado que vocês gostaram? A gente tá mal acostumado. Sinceramente, pô, na boa, cara. Repetiu 5-2. Aliás, o meu amigo... Ele tinha falado que ia ser 5-2. Eu avisei, era 5-2, gol do Alexandre e que venha o São Paulo. Agora o São Paulo vai ter outro atropelamento ou não? Eu acho que se o São Paulo tentar ganhar do Atlético aqui, não vai dar. Vai perder. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, vitórias de Corinthians e Atlético Mineiro, 2 brasileiros classificados para a próxima fase. O Corinthians pode, de repente, terminar em primeiro lugar do grupo, vai depender do jogo com o San José na próxima semana no Pacaembu. E o Atlético Mineiro já é dono da melhor campanha da Libertadores América, com um aproveitamento fantástico. 5 vitórias em 5 jogos, 100% de aproveitamento. Vamos mostrar os gols para você desses jogos ainda hoje no Gazeta Esportiva e também repercutir a confusão em Belo Horizonte envolvendo policiais e jogadores argentinos. Tivemos problemas aqui em São Paulo no ano passado pela Copa Sul-Americana, quando seguranças do São Paulo se confrontaram com jogadores do Tigre. E dessa vez foi a Polícia Mineira, 8 jogadores foram indiciados, foi a maior confusão, mas mais uma vez a imagem brasileira está arranhada lá fora em termos de organização. Mas tudo isso a gente vai conversar muito mais ainda hoje no Gazeta Esportiva. Certo, Godoy? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho no olho da Gazeta Esportiva. Eu fico imaginando se eu saísse para fazer essa matéria do Esboril, né? Porque o Esboril é bem comportado, não bebe, não come, né? Mas você imagina um cara que gosta de tomar, né? Estando com motorista particular. No último entrevistado ia ser na base do soluço. Soluço. Só tem comida boa, bebida boa, comida boa, ambiente bom, coisa boa para se olhar. Olha só, que é isso? Eu quero ver o Magrão comer um negócio desse, depois correr uma meia maratona. O Magrão hoje está parecendo uma caneta de marcar texto. Não, mas antes de maratona ele só come macarronada. Só macarrão, só pasta. Isso fica para depois da prova. Ele é um atleta disciplinado. Sim. Mas segue o jogo. Vai jus ao apelido, Magrão. Magrão, parece uma caneta de marca-texto. Aquela camisa verde. Prepare-se para a maior e mais inovadora notícia que o mercado de impermeabilização já viu nos últimos tempos. Baltec Sec, o único impermeabilizante que pode ser aplicado na laje, sob chuva e sol. Veja só. Toca! Amor, vai arrumar o vazamento na laje, a minha cozinha tá um caos. Mas vai antes da chuva, vai? Tá bom, minha amiga, tô indo. Ai, meu Deus. Tá vendo? Eu falei pra você antes da chuva, agora vai vazar tudo. Pronto, princesa, tá tudo resolvido. Na laje não tá tudo molhado. É que eu usei Baltec Sec, o único impermeabilizante que pode ser aplicado na laje em dias de chuva. Baltec, impermeabilizando o Brasil. Baltec Sec, único com 10 anos de garantia. Isso que é cachorro disciplinado. Sensacional. Baltec Sec é o único impermeabilizante do mercado brasileiro que te dá 10 anos de garantia no produto. E não se esqueça do Baltec Transparente, que protege de vazamentos e pichações. Acesse aí o site www.baltecbrasil.com.br. Guarde esta marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Palmeiras e Corinthians venceram na Libertadores esta semana e hoje é a vez do São Paulo entrar em campo para um duelo decisivo em La Paz, na Bolívia. Entre no site gazetesportiva.net e responda a pergunta: qual será o resultado de The Strongest e São Paulo? Vitória do São Paulo? Empate ou vitória do The Strongest? Acho que é o jogo mais difícil aí dos brasileiros, né? Eu aposto no São Paulo, resultado sai no final do programa de hoje. Celso, você? Eu acho que o São Paulo tem condições de vencer, mas não sei, tá com cara de empate esse jogo. Eu aposto no empate. 1-1? Não sei, 1-1, 2-2, acho que 1-1. 3-3, Godoy? 1-1. Olha,
Eu tenho o palpite, mas é só... Não, palpite meu, não estou ordenando. Não, o palpite de placar é difícil, mas eu e o doutor Lúcio Palma acreditamos numa vitória do São Paulo Futebol Clube, porque se não ganhar hoje, aquele saco de lona com zíper do IML. Morreu na Libertadores, viu, São Paulo? Quer dizer que o senhor está com medo de jogar no bolão? Não, no bolão eu arriscaria São Paulo. Desse tamanho com medo? Não. Sim, dá o placar. 2-1, 3-2. Eu não acerto números. Não, eu não acerto números, mas vai ganhar o São Paulo. Tem que ganhar o São Paulo. O que você quer dizer que eu te infernizo? Não. Hoje é minha vez de te infernizar. O que você quis dizer com isso? Não, isso é história minha com Godoy. Ah, certo. Eu acho que dá São Paulo. Então tá Tem certo. que dar São Paulo. Se não der São Paulo, é Bico do Corvo, Apogeu da Lona, IML. Estamos com as cores do Boca Juniors, olha só. Você tá com um azul consciência pesada. Segue o jogo, vai lá. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem Super Esporte na tela da Gazeta. Veja os principais destaques do programa desta sexta-feira. E aí, Michele, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Vocês viram como foi quente essa quinta-feira, é? Então, amanhã o Super Esporte promete muito mais. Vamos falar do São Paulo, que tem jogo decisivo contra o The Strongest. E ainda falando do tricolor, o nosso Super Lero é com o lateral Thiago Carleto, que vem ganhando destaque no time do Ney Franco. Vamos falar ainda do Santos, que joga hoje contra o São Caetano. Tem ainda Super Gol e muito mais. Então você sabe, programe-se. Meio-dia, estamos no ar com o Super Esporte. Recadinhos, domingo que vem teremos a presença do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, nos estúdios do Mesa Redonda para falar sobre Copa das Confederações, Copa do Mundo, a atual situação dos estádios. Você já pode mandar a partir de hoje, de ontem, de anteontem, a sua pergunta para o ministro no e-mail Mesa Redonda, vai pôr na tela, né, Magrão? mesaredonda@tvgazeta.com.br. Põe o e-mail aqui, Magrão, para o mesaredonda@tvgazeta.com.br e você vai concorrer a um prêmio super bacana, tá? Você que mandar a sua pergunta, a sua participação para o ministro. Pode pôr o e-mail do mesaredonda@tvgazeta.com.br. Ninguém pôs, tudo bem. Mas você já anotou, né? Então tá. É a Fátima que falou para pôr o e-mail do mesaredonda@tvgazeta.com.br. Lembrando que o presidente do Palmeiras, Celso, também vem, o Paulo Nobre, estará conosco no programa. E recadinhos, Godoy. Um abraço lá para o Ivanildo, administrador do ginásio José Liberati, e para o Alberi, que é o administrador do estádio José Liberati, porque lá em Osasco é tudo José Liberati lá. O deputado Oswaldo Virgínio e também para o Ricardo Faustini, também para o Flávio Pires e para o Marcelo Silva. Celso, você? Eu inveja do Godoy, eu perdi os meus papéis. Rápido. Mas sintam-se todos abraçados, carinhosamente. Tudo bem, rápido intervalo no Gazeta Esportiva. O programa está só começando, hein? Daqui a pouco tem tudo sobre a Libertadores, notícias do São Paulo, os gols do Corinthians, a vitória do Atlético Mineiro e a grande confusão no estádio Independência. E claro, os gols da Copa do Brasil e muito mais. Voltamos já. Trabalha lá com o pessoal dos Impedidos. Mauro, beijão, abração do Departamento de Esportes para você. Sinta-se abraçado. Por que não beijado? Pode ser também, por que não? Você representa o departamento muito bem. Ele não é aquela bandeirinha, não. Não. Copa do Brasil, a Ponte Preta estreia na competição essa noite contra o Itabaiana no Sergipe. Ontem, a Portuguesa empatou em 0-0 com o Naviraense no Mato Grosso do Sul. O Flamengo venceu, mas vai precisar fazer o jogo de volta contra o Remo no Rio de Janeiro. O Sport passou pelo Vitória da Conquista fora de casa e vai decidir a vaga na Ilha do Retiro. O Internacional também ganhou e eliminou o Rio Branco do Acre. Veja os gols. No Mangueirão, Rafinha passou como quis por Zé Antônio e bateu bonito para fazer o único gol da vitória do Flamengo sobre o Remo. Quem também venceu com um golzinho solitário foi o Sport. Gabriel bateu cruzado, Everton cortou mal e Richelli estufou o barbante do Vitória da Conquista. O Internacional foi até o Acre encarar a equipe do Rio Branco. Já no segundo tempo, Forlan levantou na área, Juan desviou de cabeça e Caio anotou o primeiro do Colorado.
Aos 48 da etapa complementar, Forlan, de pênalti, garantiu a vaga antecipada para os comandados de Dunga. Final Inter 2, Rio Branco 0. Campeonato Carioca, ontem no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Botafogo atropelou o Vasco. Mesmo sem o holandês Seedorf, que cumpria a suspensão, o alvinegro manteve o 100% de aproveitamento na Taça Rio e afundou de vez o Cruz Maltino, que tem apenas 1 ponto e está na lanterna do Grupo A. Confira os gols da partida. No Raulino de Oliveira, o Vasco pegou o Botafogo com situação complicada na Taça Rio, mas as coisas não melhoraram em nada. Aos 7 do segundo tempo, Rafael Marques aproveitou o rebote e abriu o placar. 5 minutos mais tarde, após cruzamento pela esquerda, o goleiro Alessandro entregou a bola para Lodeiro, que não perdoou. 2-0 Botafogo. Em mais uma jogada de cruzamento, Bruno Mendes ajeitou para Felipe Gabriel, que chutou forte no canto. 3-0 no placar. Botafogo, vice-líder do Grupo A, e Vasco, lanterna, praticamente eliminado da Taça Rio. De que adiantou o Vasco despedir o técnico gaúcho, né? Trouxe Paulo Autuori e até agora nada pior. Já completou, já abotoou o caixão, está fora das semifinais do Campeonato Carioca. Então, tem momentos que não adianta ficar mexendo no técnico, é apenas um paliativo para encobrir a incompetência administrativa. Trouxeram o Paulo Autuori, mas os jogadores são os mesmos, portanto, o culpado não era o gaúcho, Celso. É verdade, e você tem algo importante para nos falar agora. E vou dizer, quero que você preste muita atenção agora, principalmente você que tem um financiamento de carro, casa, cartão de crédito, empréstimo pessoal ou cheque especial. Você pode estar pagando muito mais do que deveria neste contrato de financiamento. E é por este motivo que eu quero que você conheça a Cord Company, que é especialista em análise de contratos de financiamento. A Cord Company pode te ajudar a baixar as suas parcelas e reaver os juros e taxas que você não deveria ter pago. Milhares de clientes já procuraram a Cord Company e conseguiram reduzir o valor das suas parcelas em até 50%. Não seja mais uma vítima dos juros abusivos desse país. Vá atrás dos seus direitos e descubra se o seu contrato de financiamento está irregular ou não. Não perca tempo, ligue agora, 2227 4210, conversa com as atendentes, com o Eric, agende uma consulta gratuita com os consultores da Cord Company. Somente a maior consultoria financeira do Brasil pode te ajudar da maneira correta e como manda a lei. A Cord Company, acorde você também! O Santos tem 2 bons motivos para vencer o São Caetano esta noite no Pacaembu. Além de poder assumir a vice-liderança do Paulistão, os jogadores também querem homenagear o professor Muricy Ramalho, que amanhã completa 2 anos no comando da equipe santista. Acompanhe o último treino do Peixe com o repórter Adriano Dolfi. No rachão, Neymar brinca com os companheiros. Ele vai fazer o jogo de número 219 na carreira. Será a 3ª partida dele contra o São Caetano, um adversário que, aliás, sempre sofreu gols do camisa 11. Para o jogo de logo mais, que acontece no estádio do Pacaembu, o técnico Muricy Ramalho irá poupar 2 jogadores, o lateral direito Bruno Pérez e o zagueiro Edu Dracena. Arouca será o 3º desfalque, graças a um estiramento muscular na coxa direita, problema que o tira inclusive da convocação da seleção brasileira. Alan Santos deve ser o volante. Galhardo, lateral direito, e Neto, mais uma vez, ganha a chance na zaga. Trabalhei muito, ralei muito, continuo ralando muito para que quando eu esteja dentro de campo eu consiga fazer o meu melhor e o Santos sair vitorioso. Porque o importante de tudo isso que a gente faz, do trabalho, de dar o melhor ali dentro, de descansar, o importante é o Santos. O zagueiro sabe quanto uma oportunidade dessas é importante. Em sua vida, teve diversas profissões antes de se tornar profissional e até pensou em largar a carreira. Queria ser uma pessoa normal, queria ter meu domingo
meu sábado e meu domingo de folga, como a maioria tem. Queria poder sair de vez em quando, como a maioria faz, só que eu optei em largar e depois me arrependi. Fui barman numa casa noturna no interior do Paraná, em Francisco Beltrão, trabalhei numa loja, vendia roupa e no começo é muito legal a gente fazer uma coisa diferente. Depois você vê que você tem que correr atrás daquilo que você gosta. 5 anos depois, eu estou aqui no Santos muito feliz. Neto, o batalhador, falou sobre o duelo com Edu Dracena pela vaga de titular. Mesmo com boas atuações, respeito ao capitão. É muito difícil substituir o capitão, porque ele é uma pessoa muito influente dentro do clube, uma pessoa que tem muitos títulos aqui no clube, um cara que já é acostumado a jogar no clube, sempre fez boas partidas. Substituir ele é uma responsabilidade grande, mas acho que jogar no Santos é a maior responsabilidade, independente de quem vai substituir. Essa camisa aqui é uma camisa que tem um grande peso no nosso futebol, no futebol mundial, e é uma camisa que merece todo o respeito. A Copa das Confederações no Brasil será pioneira no uso de tecnologia para determinar se a bola ultrapassou ou não a linha do gol, viu, Godoy? A FIFA anunciou essa semana a empresa responsável pela implantação da tecnologia nos estádios brasileiros que receberão jogos da competição. Acompanhe. A FIFA anunciou nesta terça-feira a empresa alemã Goal Control GmbH como a responsável pela implantação da tecnologia que vai determinar se a bola entrou ou não no gol nos estádios que irão receber os jogos da Copa das Confederações no Brasil no próximo mês de junho. O sistema Goal Control 4D é composto por 14 câmeras de alta resolução que vão fornecer os dados em eixo tridimensional para um software de localização. Completa o equipamento o relógio receptor que avisará o árbitro quando a bola ultrapassar completamente a linha do gol. Isso em menos de 1 segundo. A tecnologia já foi testada com sucesso no Mundial de Clubes da FIFA do ano passado. E se não apresentar problemas durante a Copa das Confederações, deverá ser utilizada também na Copa do Mundo de 2014. Bom, eu defendo a tecnologia no futebol já há muitos anos. Eu me lembro, inclusive, do João Avelange, quando era presidente da FIFA. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, Godoy, e que isso fazia justamente o questionamento: por que não utilizar a tecnologia no futebol? E ele veio com um argumento de que isso tiraria a graça, a emoção. O debate. O tempo passou, o futebol ele sempre vai ser polêmico. Agora, você precisa minimizar os erros. Até para acabar com, você que foi árbitro, sabe melhor do que eu, até para apagar com essa, dissipar essa nuvem de que até que ponto foi erro ou foi má fé. E já tivemos erros históricos na Copa de 66, com Inglaterra e Alemanha, depois Alemanha e Inglaterra na Copa da África do Sul, tivemos o troco, muitas vezes um gol é validado e a bola não entrou, e outras vezes a bola entrou e o gol não é validado. Esse problema, por enquanto, vai ser resolvido, Godoy. É um primeiro passo. O Elias e o Serrené de quem lá da Zona Livre já estão querendo colocar lá para vender isso daí para o futebol amador. Você já passou algum aperto nessa situação? Já, a bola ter entrado? Já passei. Mas é lance raro no futebol. A bola bater dentro, sair, bater fora e achar que foi dentro, é lance raro no futebol. Raro no futebol. Essa tecnologia vai apenas confirmar. O gol, a bola entrou, ou não vai confirmar que a bola tenha entrado. Porém, não vai impedir aquilo que é muito mais importante, Celso. O gol ser marcado de maneira legal. Não vai impedir que o gol seja marcado de maneira ilegal. O gol originado de um impedimento, o gol feito com a mão, entendeu? O gol feito de maneira ilícita. Vai mostrar que a bola entrou, mas não vai. Mas é raro. Num jogo de futebol, nós tivemos... Quantos jogos nós tivemos na rodada de ontem? Esse é o menor, eu acho. Quantos jogos nós tivemos na rodada de ontem no mundo? Ontem. Quantos jogos que a bola bateu, entrou, não entrou, que proporcionou discussão de ter entrado ou não? Então, é lance raro. Em compensação, nós tivemos o gol do Ibrahimovic impedido, tivemos o gol do time vermelho lá, que é o time alemão lá, impedido.
certo? Então, esses recursos para esse tipo de lances é que seriam muito mais importantes, porque hoje o torcedor está no estádio, seja o estádio que for, ele tá se lá o jogo, com a televisão lá vendo. ele está assistindo o jogo no estádio usando o recurso eletrônico. E aí sim que teríamos que colocar no futebol o recurso para que os erros de arbitragem fossem o mínimo possível, porque o torcedor hoje já está no campo com o recurso eletrônico na mão. Você tem razão. E só defendo, como a FIFA é muito conservadora, eu acho que esse é o primeiro passo. Com o tempo, vem, de repente, a possibilidade de você avaliar se foi impedimento, se não foi, se o gol foi com mão ou não foi. Eu acho que isso é possível. Já é possível em outros esportes, por que não no futebol? Né? Que tal mudar a sua casa para melhor? Já pensou em tirar a sua TV de cima do móvel e colocá-la num suporte, por exemplo? Para você economizar espaço e ter mais praticidade, a escolha certa é um suporte da Brasforma. A Brasforma pensou numa linha completa de suportes para os mais diversos usos, como TVs, LCD, LED, plasma e TVs convencionais. Além de monitores, projetores, micro-ondas, racks, pedestais e home theater. A Brasforma tem a maior compatibilidade com os diversos modelos de TV. São mais de 60 produtos, suportes fixos, inclináveis, articulados, de teto e até suportes motorizados, com até, sabe quanto? 5 anos de garantia. Só quem tem 25 anos de história, vendendo no Brasil, em mais de 15 países, pode oferecer tanta qualidade e segurança. Então, quer ver TV do jeito que você gosta? Suporte Brasforma. Acesse brasforma.com.br e clique em onde comprar para achar a revenda mais perto de você. E tem Brasforma nas redes sociais. Participe e saiba as novidades. Conheça os suportes Brasforma. Fixação por qualidade. 4 partidas dão sequência esta noite à Taça Libertadores. O Nacional do Uruguai joga por uma vitória para garantir vaga na próxima fase. A Universidade de Chile joga em Santiago. E os argentinos do News Old Boys e do Celso em Rosário. O São Paulo é a única equipe brasileira que entra em campo. Confira os confrontos. Logo mais, pelo Grupo 1, às 7h15 da noite, o Nacional do Uruguai joga contra o Toluca, do México. No Grupo 3, às 9h30, o São Paulo vai a La Paz enfrentar o The Strongest. Às 7h15, pelo Grupo 7, os argentinos do News Old Boys encaram os venezuelanos do Deportivo Lara. E fechando a quinta-feira, no mesmo grupo, jogam Universidade de Chile e Olímpia do Paraguai, às 9h30 da noite. Com o Rogério Ceni no gol e o atacante Aloísio no ataque, o São Paulo tenta vencer o The Strongest e a altitude de La Paz. O tricolor foi beneficiado pela vitória do Atlético Mineiro ontem diante do Arsenal de Sarandi e, se vencer os bolivianos, esta noite assume a vice-liderança do grupo. A delegação do São Paulo, Michele, está seguindo viagem neste momento para a capital boliviana. O tricolor viajou ontem para Santa Cruz de la Serra, que fica ao nível do mar, para minimizar os efeitos da altitude. E por isso vai para a capital boliviana a 3.800 metros de altitude, somente momentos antes da partida. Para o compromisso dessa noite contra o Strongest, o técnico Ney Franco, Michele, já sabe que não vai poder contar com o Luiz Fabiano. A diretoria tricolor não conseguiu efeito suspensivo junto à Conmebol e, por isso, Luiz Fabiano fica de fora. Aloísio está confirmado no ataque e ainda ontem, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ele conversou conosco a respeito da sua entrada na equipe e da importância do jogo de logo mais contra o Strongest em La Paz. Eu acho que o Ney tem a confiança, né? Nós temos a confiança no Ney também, temos em todo o grupo. Vamos trabalhar, vamos, como eu falei, vamos ouvir o que tem a nos dizer e vamos trazer esses 3 pontos que é o mais importante lá na Bolívia. Que lição tirar daquele primeiro jogo, né, da Libertadores, quando o São Paulo fez 3-0 no primeiro tempo e acabou perdendo? Não podemos dar os mesmos vacilos, né? Fizemos os três gols, a gente vai procurar trabalhar, tentar fazer esses 3 gols de novo ou não precisar fazer os 3, fazer um gol e sair com a vitória já é importante. Finalizando, Michele, se o Aloísio está confirmado no ataque, no gol São Paulino também não há mais dúvida. Rogério Ceni foi liberado pelos médicos e está confirmado no gol tricolor logo mais à noite, partida válida pela Copa Libertadores da América. O Atlético Mineiro acabou dando uma força para o São Paulo ontem ao vencer o Arsenal por 5-2, porque deixou o time argentino com 4 pontos, o São Paulo também tem 4 pontos e o Strongest tem 3. Isso significa que, de repente, um empate não é de todo ruim para o São Paulo.
Só que a gente não pode esquecer que o último jogo do São Paulo é contra o Atlético Mineiro, tem um timaço, eu diria até que depois do Corinthians, taticamente é o melhor... a melhor formação do país, é um time muito compacto, muito forte e que vai dificultar muito a vida do São Paulo. Então o ideal mesmo era uma vitória. Claro que a gente não pode desconsiderar o Strongest, que embora o Atlético Mineiro tenha vencido lá em La Paz, é um time que complicou para o São Paulo aqui, complicou para o Arsenal, complicou para o Atlético Mineiro, é um time meio chato e tem também a altitude de La Paz, Godoy, 3.700 metros, nós sabemos que ela assusta e dos efeitos colaterais dessa altura. Mas o São Paulo vai ter que jogar tudo e um pouco mais. Repito, o empate não é tão ruim, mas o ideal mesmo, para não correr nenhum risco, é a vitória. Marcos, como diz o Dr. Júnior Conte, o The Strongest aqui no Brasil dificultou para o São Paulo, porque o São Paulo não jogou nada. Inclusive o diretor de São Paulo até fez um desabafo inconveniente, indevido, criticando o clube. Porque o pessoal, os jogadores e o técnico Ney. O São Paulo aqui não jogou nada. Se o São Paulo jogar lá, o que jogou contra o Corinthians, Michele, o São Paulo ganha. Agora, se não ganhar, não adianta, empatar não resolve. Se não ganhar, tá fora, fora, tem que ganhar. Se não ganhar, é missa de sétimo dia. Não, Godoy, eu vou te explicar por quê. Se o São Paulo empatar, ele vai para 5 pontos. 5 pontos, ele continua dependendo só dele. Tem que ganhar do Atlético. Isso, mas e o The Strongest vai para onde? Jogando em casa. O Strongest fica com 4 pontos. Não, se empatar, vai a 5. Vai a 4. Vai a 4. O Strongest tem 3, o Arsenal tem 4. Então o São Paulo ficaria em segundo no grupo, só dependendo dele. Por isso que eu estou dizendo, não é tão ruim. Não é o ideal. Tá certo. Mas não é ruim. Tem ganhado do Atlético depois na última rodada. É só isso, ganhar do Atlético. O time que melhor está apresentando futebol no Brasil hoje. Melhor futebol do Brasil, no Brasil hoje, é o Clube Atlético Mineiro. É verdade. Certo? Porque se empatar com o Atlético na última rodada, ele pode ser ultrapassado pelo Arsenal ou até mesmo pelo Strongest. O Zé Diniz falou que se não o São Paulo ganha do Atlético aqui, porque se não ganhar, ele sai pelado na Avenida Paulista. E vai ser uma O Celso falou que ia ficar pelado também, né? Ontem, segunda-feira. Não, o Flávio ia dançar o leque-leque no Super Esporte, mas você ia ficar pelado. Qual foi a situação? É tão improvável que eu falei. São Paulo ganha, São Paulo, porque ver o Zé Diniz pelado é horrível, é muito feio. Com roupa ele é horrível, imagina pelado. Não é horrível, não. Adoro, Zé. Ontem, o presidente do Corinthians, Mário Gobi, e o secretário-geral do clube, Ronaldo Ximenes, viajaram a Brasília com o objetivo de pedir a intervenção do governo federal para a libertação dos 12 torcedores alvinegros presos em Oruro, na Bolívia, acusados de envolvimento na morte de Kevin Espada, de 14 anos. Essa boliviana segue fazendo jogo duro com os 12 corintianos presos, acusados de envolvimento na morte do jovem Kevin Espada, no último dia 20 de fevereiro. O fato de um menor de idade ter assumido a autoria do disparo do sinalizador, que vitimou o torcedor do São José, não levou a juíza Virgínia Kolk a ordenar a soltura dos brasileiros, que seguem detidos em Oruro, aguardando o desdobramento do caso. Diante da situação, o presidente do Corinthians, Mário Gobi, esteve em Brasília, reunido com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e com o ministro das Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota. Nós queremos que apure quem foi o autor do fato e não mantenha pessoas presas. Mas, por enquanto, aos torcedores presos, só resta uma alternativa: esperar. E pelo que a gente tem acompanhado, apesar de todo o empenho diplomático, a situação não deve mudar a curto prazo, não. Porque, apesar de termos aqui a confissão de um menor, a polícia boliviana quer que ele seja apresentado à justiça boliviana. Eles não aceitam uma investigação paralela. Por exemplo, o crime foi cometido na Bolívia e a investigação ocorre no Brasil. Então, este é o grande problema e o grande empecilho. Então, pelo que a gente tem visto aí, apesar de todo o esforço diplomático, a situação não deve mudar.
Eu conversei com o doutor Bruno Conte, é advogado, é delegado, e o doutor Bruno estava dizendo para mim que o que está acontecendo na Bolívia, pela legislação boliviana, está tudo dentro do prazo. Está tudo dentro do prazo correto. Não é? Só que o prazo lá não é como aqui no Brasil. Lá não se relaxa uma prisão tão fácil como aqui no Brasil. 6 meses. 6 meses de investigação. Agora, até porque já se sabe quem assassinou, que é a confissão desse menor no Brasil, esses inocentes, se muito ou pouco inocentes, mas esses inocentes vão ficar lá os 6 meses do prazo, porque os bolivianos sabem que só esses que estão lá que poderão sofrer qualquer tipo de pena, porque o que está aqui, o que matou, o assassino... Não vai para lá. Não vai. Então, esses 12 que estão lá vão sofrer na pele com empenho diplomático ou não, ou esforço ou não, vão sofrer esses 6 meses, que é o prazo que a justiça boliviana tem para completar o processo de investigação e para o indiciamento, o inquérito, para o indiciamento ou não. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Tem? Não, não tem, né? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode e vai te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e eles estão esperando por você. Então, se você precisa de um implante ou de uma prótese ou qualquer outro tipo de tratamento, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final, em clínicas modernas, com fácil acesso e estacionamento na porta. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Você vai poder comer na churrascaria, comer chocolate, barra de chocolate, maçã, pera, fruta sem medo. Acabou sua dentadura. Ligue agora para a Easy Implante e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Ligue 2174-4200, repetindo 2174-4200, Easy Implante. Lembrando que a digestão começa na boca e se você não está com a boca boa, com uma boa mastigação, a sua digestão também ficará prejudicada. Easy Implante. Rápido intervalo, a seguir tem muito mais Libertadores aqui no Gazeta Esportivo, os gols da rodada de ontem, a vitória do Corinthians e o Atlético Mineiro que segue impossível. O Galo goleou o Arsenal de Sarandi, mas o tempo fechou lá no Estádio Independência. Você vai ver tudo isso e muito mais. E as notícias do Palmeiras, hein? Voltamos já. Olha, foi no sufoco, mas o Boca Juniors do Celso, aliás, os dois estão até vestidos aqui em homenagem ao Boca Juniors, né? Um de azul, outro de amarelo, olha que bonitinho. Olha. Venceu o Barcelona de Guayaquil na Bombonera e assumiu a liderança do Grupo 1. O Tijuana empatou fora de casa e garantiu a classificação para as oitavas de final. O Huachipato do Chile goleou o Caracas na Venezuela e assumiu a liderança no Grupo 8. Veja os gols. Na Bombonera, pelo Grupo 1, o Boca Juniors venceu o Barcelona de Guayaquil com um gol solitário de Blandi. Gol chorado que garantiu a vitória dos argentinos. Pelo Grupo 5, o mesmo do Corinthians, o Tijuana do México saiu na frente do San José com esse lindo gol de Martínez. Mas o San José chegou ao empate com Gomes, que tabelou e bateu na saída do goleiro. E ficou nisso, 1-1. No Grupo 8, na Venezuela, o Caracas perdeu feio em casa para o Huachipato do Chile. Brian Rodrigues fez 1-0. O mesmo Brian Rodrigues aproveitou a falha da defesa e marcou o segundo dos chilenos. E não é que o cara estava inspirado, ele pegou o rebote do goleiro e de cabeça fez o terceiro. O quarto saiu dos pés de Falcone, que se antecipou ao zagueiro e fechou a conta. Caracas 0, Huachipato 4. No jogo do Boca, nós tivemos uma ajudazinha brasileira importantíssima. Pênalti para o adversário do Boca, que o Ricardo Marques Ribeiro, lá de Minas Gerais, árbitro internacional, não marcou. Senão o Boca poderia não ter conseguido a vitória dentro da Bombonera. Será que aquele bom relacionamento
antigo dos árbitros argentinos errarem só a favor dos brasileiros na dúvida e os brasileiros só errarem a favor dos argentinos na dúvida? Será que está voltando? Novos tempos, porém, hábitos antigos, Celcinho? Boa pergunta, Oscar Roberto Godoy. E o Atipato? O Atipato, ninguém nem sabia quem era, campeão chileno. Pois é, com a vitória de ontem ele coloca em risco a classificação ou do Grêmio ou do Fluminense, que se enfrentam aí nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Porque o Atipato agora tem 7 pontos, o Fluminense tem 7 e o Grêmio tem 6. Quem perder nesse confronto corre um sério risco de ser eliminado já na primeira fase da Libertadores da América, uma vez que o Atipato decide a vaga em casa contra o Grêmio. O mesmo Grêmio que o Atipato venceu na estreia jogando em Porto Alegre por 2-1. O Atlético Mineiro continua sobrando na Libertadores. Com direito a um golaço de Ronaldinho Gaúcho, o Galo passou fácil pelo Arsenal de Sarandi e somou a 5ª vitória em 5 jogos. O destaque negativo ficou por conta do confronto entre os argentinos, né, Celso, e a Polícia Militar após o final do jogo. O Atlético Mineiro começou o show para cima do Arsenal de Sarandi com esse gol de Diego Tardelli batendo no canto. Cobrando pênalti, Ronaldinho fez o segundo do Galo na partida. Ainda no primeiro tempo, os argentinos descontaram com Braguieri depois da jogada ensaiada. Logo no começo da etapa final, Jô achou Luan na área e ele tocou para o gol. 3-1. O quarto do Atlético foi uma pintura de Ronaldinho. Toque de categoria no ângulo do goleiro. Um golaço. Benedetto, batendo falta, fez mais um lindo gol na partida. Uma pancada sem chances para Vitor. E para fechar, Alexandro encerrou os trabalhos com outro golaço. 5-2 Galo, que permanece 100% na Libertadores. O Atlético Mineiro sobra na Libertadores América, é um dos favoritos à conquista do título, isso não se discute. Foi mais uma vitória maiúscula. Os argentinos até reclamaram com razão do pênalti, por exemplo, que realmente não existiu, a falta foi fora da área. E aí já teve confusão no final do primeiro tempo. Depois, quando o árbitro apitou o final do jogo, a gente tem imagens, os jogadores a polícia entrou para proteger o árbitro e aí a confusão que começou no campo acabou se estendendo para o vestiário. E aí aconteceu de tudo, Godoy. Os argentinos dizem que houve excesso por parte da polícia mineira. Os policiais alegam que houve desacato à autoridade, 8 jogadores foram indiciados, tiveram que pagar multa, foi uma confusão. Agora, os dirigentes da Conmebol, tudo bem que a arma ali colocada, isso não é papel da polícia, Godoy. É mais uma situação, claro que é uma confusão, para você achar quem é o responsável é difícil, porque é uma briga generalizada, mas houve excesso por parte dos jogadores argentinos, mas também houve excesso por parte da Polícia Militar, que tem como papel resolver a situação, não botar mais fogo. E essa situação, esse tipo de comportamento, gerou muitas críticas na Argentina e também por parte dos dirigentes da Conmebol. No futebol, a gente sabe muito bem qual é a rivalidade, o tamanho da rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Agora, o argentino é muito arrogante, é metido, eles não afinam, eles não obedecem. Se eles tivessem, pelo menos, respeitado a instituição policial, se eles tivessem respeitado a presença do policial, nada disso teria acontecido. Mas lá no campo, no gramado ainda, eles agrediram a coronel, até a coronel comandando os homens aí da brigada militar, foi agredida a coronel e aí também muita agressão. Agora, imagens chocantes, Imagens, eu queria agradecer à TV Alterosa, que de Minas Gerais gentilmente nos ofereceu essas imagens. Alterosa, um abração, obrigado. Mas olha, é chocante ver policial puxando a arma e sabe que não pode atirar, aí não inibe o argentino. Não inibiu. Então, o problema que era para ser contornado com a presença da polícia acabou se complicando e gerando um tumulto enorme. Aí tem cadeirada pra caramba voando por essa janela aí, certo? Não é só aquela não, mas aqui atrás vai ter cadeira voando pra caramba, e depois repercute. Que existe a resposta da polícia com a própria cadeira, enfim. Olha lá.
É uma sucessão de erros. É uma repercussão negativa imensa para o futebol brasileiro. Pior, vai criar um clima muito hostil, está criando, começou aqui no Morumbi com São Paulo e Tigre, agora Arsenal, vai ficar muito ruim o relacionamento Brasil-Argentina, que já não era bom, mas pelo menos ficava só no campo da gozação, nos confrontos entre brasileiros e argentinos no campo de futebol e principalmente após o término do jogo. Antes era dentro do campo, agora está saindo do campo. Tivemos os problemas já conhecidos entre jogadores do Tigre e segurança do São Paulo e a polícia também aqui em São Paulo, agora esse problema em Belo Horizonte, sem dúvida alguma, e vamos aguardar também, o Arsenal já foi multado, mas a Conmebol deve apreciar o fato, o Corinthians já foi punido, o Vélez já foi punido, vamos ver o que vai acontecer. Luiz Fabiano foi punido porque foi reclamar da arbitragem? Aí um dos jogadores do Arsenal, o Nicolas Aguirre, postou no Twitter, uma vergonha lá, polícia de Brasil, enfim, aí emite um palavrão. Que é uma vergonha a polícia brasileira, eles são FDP. E o Luiz Fabiano foi suspenso 4 jogos, eu quero ver quantos jogos alguns jogadores do Arsenal receberão de punição, porque ao término do jogo eles foram para cima da arbitragem, reclamado um pênalti inexistente que foi marcado o segundo gol do Atlético. O Corinthians jogou para o gasto, foi mal no primeiro tempo, mas melhorou no segundo e venceu o Milionários da Colômbia em Bogotá. O resultado garantiu a classificação antecipada do Timão para a próxima fase, além da liderança do Grupo 5. Veja o gol dele, o Zidanilo da Fiel. Na Colômbia, o Corinthians conseguiu a vitória sobre o Milionários com este gol de Danilo batendo forte de esquerda. Com o resultado, o Timão assumiu a liderança do Grupo 5 da Libertadores. A Michele falou do Zidanilo, ou do Danilo, mas ele não fez uma boa partida, não. Quer dizer, ele é um jogador... Resolve. Não, eu sei, ele é um jogador importante, taticamente é importante. Tanto que ele errou muitos passes ontem, estava um Danilo irreconhecível. De repente, surgiu a jogada do Alessandro, que achou muito bem o Jorge Henrique, o toque para o Danilo, e aí, com a precisão de sempre, ele já tinha marcado. É o gol. Pois é, ele fez o gol e virou o nome do jogo. Apagou tudo. Pois é, né? Então se você pega só o gol, Danilo, mas não jogou, o Corinthians não jogou bem, errou muitos passes, mas fez o suficiente para conseguir uma vitória que coloca como líder do grupo e com chances de terminar a chave em primeiro lugar do grupo e decidir em casa nas oitavas de final, que, convenhamos, para mim é uma vantagem enorme, Godoy. Não jogou nada no primeiro tempo, mas para a alegria do Marcelo Flores e dos irmãos André e Fernando lá da Rove Telhas, o Corinthians ganhou, isso é o que importa. Descarregou aquele peso de entrar em campo com o título mundial nas costas e ser eliminado na primeira fase. Isso já não aconteceu agora, vai ter mais tranquilidade para jogar o Campeonato Paulista, já contra a Ponte Preta, invicta Ponte Preta. Lá o bicho come, lá a macaca pega. O Corinthians ele tem 5 gols de saldo e o Tijuana tem 3 gols de saldo. Então, o Tijuana, para superar o Corinthians, ficar em primeiro lugar, tem que fazer 2 gols a mais no jogo que tem pela frente contra o Milionários. O Corinthians enfrenta o San José aqui no Pacaembu. O Corinthians tem que procurar fazer a melhor campanha e superar o Atlético Mineiro. Não vai ser fácil isso, é impossível, mas é bem próximo disso daí. Catanduva, vamos lotar o estádio aí sábado de manhã, Catanduva contra a Portuguesa, hein? Ainda com vários problemas para definir a equipe que vai enfrentar a Ponte Preta no final de semana, o técnico Gilson Kleina se prepara para um momento especial na carreira. O reencontro pela primeira vez com o ex-clube. As informações do Verdão com Osmar Garrafa. Após 2 vitórias consecutivas, uma pelo Campeonato Paulista e outra pela Copa Libertadores da América, o ambiente no Palmeiras está mais tranquilo. E pouco se fala da goleada que a equipe sofreu contra o Mirassol por 6-2 há poucos dias. Agora, o momento é garantir classificação no Campeonato Estadual e também na Libertadores. No Campeonato Paulista, com 28 pontos, o Verdão é o 7º colocado, estando a 4 do Bragantino, que está em 9º. Por isso, todo cuidado é pouco. Já na Libertadores, com a vitória no meio de semana frente ao Tigre, o Palmeiras chegou a 6 pontos e é o vice-líder do Grupo 2. Podendo, na próxima semana, se vencer o Libertad no Pacaembu, assumir a liderança do grupo. Para a semana que vem, Valdívia, Henrique e Maicon Leite devem ficar à disposição do treinador, mas ainda não reúnem condições de enfrentarem a Ponte Preta domingo na cidade de Campinas pelo Campeonato Paulista. Para essa partida, o técnico Gilson Kleina só vai escalar o Palmeiras no trabalho de amanhã à tarde aqui mesmo na Academia de Futebol.
E ele acabou ganhando um problema não só para o jogo contra a Ponte Preta, e também para a sequência da Copa Libertadores da América. Patrick Vieira, com uma lesão muscular na coxa direita, vai ficar em recuperação no departamento médico pelo menos por 6 semanas. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Palmeiras e Ponte, Godoy. Isso. Correçãozinha. Bom, final da enquete do site gazetesportiva.net. Qual será o resultado de The Strongest São Paulo? Vitória do The Strongest, 63% dos votos. Não concordo. O programa de hoje termina aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Gazeta. Tchau. A cool head, be careful and drive safely. Hoje, 10h20 da noite, tem muita música com o grupo Inimigos da HP, no Todo Seu. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento